fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado estadual Bruno Engler, do PRTB. Deputado, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar falando com vocês. Deputado, vamos falar sobre esse projeto que está para ser votado hoje na Assembleia Legislativa, né? Projeto de autoria do senhor. Acabou que o presidente da Assembleia colocou para votação o projeto, né, do senhor que já estava em tramitação na casa, em vez do projeto enviado pelo governador Romeu Zema. Como é que o senhor fez a leitura disso? Olha, eu fiquei muito satisfeito. O nosso projeto ele já estava tramitando há algum tempo na casa, já estava pronto para plenário, tendo passado por todas as comissões, e ele é um projeto mais abrangente do que aquele que o governador mandou para casa. O governador ele mandou uma limitação do aumento do IPVA vinculada ao IPCA, ou seja, ao invés de aumentar até 30%, que é o que estava previsto, aumentaria apenas 10%. O meu projeto ele vem para congelar a alíquota do IPVA e para que a gente pague no ano que vem o mesmo que pagamos esse ano, utilizando a base de cálculo do ano passado, porque a gente teve uma flutuação no preço dos carros completamente atípica esse ano. Por uma diminuição da oferta, a demanda continuou, o preço dos carros cresceu. Quando a oferta se normalizar, o preço dos carros vai baixar novamente, então não é uma valorização real e não justifica o mineiro pagar essa conta, pagar esses 20%, 30% a mais, dependendo do carro. E aí a gente vai ter a oportunidade de estar votando agora às 10 horas da manhã esse projeto. É muito importante que esse projeto possa ser aprovado, possa se tornar lei, para que o mineiro não seja obrigado a pagar esse aumento abusivo. Deputado, o senhor acha que isso pode gerar reclamação por parte dos prefeitos? Porque o valor do IPVA ele é dividido entre estados e municípios, né? E quando não há uma correção inflacionária, os prefeitos podem se sentir prejudicados. Se vier essa reclamação, que tipo de argumento o senhor traz de volta para os prefeitos, por exemplo? Ô, Rodrigo, eu acredito que não justifica uma correção inflacionária pelo seguinte: qual que é o natural do preço do carro usado? Ele diminuir. Você compra um carro e o preço dele vai diminuindo ao longo dos anos. A gente vai manter o mesmo preço do ano passado. Esse aumento não era esperado. Esse aumento é extremamente atípico. O carro não é um bem que aumenta de valor junto com a inflação. O carro é um bem que diminui de valor todo ano. Onde que se aumenta a arrecadação de IPVA? Com carro zero. A partir do momento que as pessoas compram os carros zero, aí você vai ter um IPVA cheio, que vai ser o valor do carro zero, e é isso que gera aumento na arrecadação de IPVA. Você não aumenta a arrecadação de IPVA com valorização de carro usado, porque isso é uma coisa que não acontece. Isso é uma coisa completamente imprevista, uma situação atípica que a gente está vivendo no mundo por causa dessa crise econômica da pandemia, por causa de uma crise na produção dos carros. Então, os prefeitos nunca tiveram esse aumento de valor de carro usado. Aí agora, no momento de grave crise financeira, no momento de pandemia, o mineiro vai ter que pagar um aumento de IPVA? Não justifica. O que os prefeitos e o próprio governo de Minas estavam esperando no início do ano era uma diminuição no valor do carro usado. O congelamento, a fim de arrecadação, é até melhor do que seria o normal, que é uma diminuição no valor do carro usado. Deputado, a colocação do projeto do senhor em votação está sendo considerada por alguns especialistas, a possibilidade de enxergar como uma derrota para o governador Romeu Zema, que não teve o projeto dele colocado em votação e, além disso, teve que retirar o projeto de recuperação fiscal da ordem do dia, o que gerou um certo desconforto com a base do governador lá na Assembleia Legislativa. O que dizer, então, àqueles que estão enxergando toda essa manobra como uma queda de um jogo, um jogo de forças mesmo, entre o presidente da Assembleia e o governador de Minas? Olha, eu não enxergo como um jogo de força. Eu acredito que essa matéria do IPVA é uma matéria muito importante, que a gente precisa votar até o final do ano para ter viabilidade, e a gente, pela gravidade da matéria, conseguiu colocar ali numa questão de rito Covid, que é algo que já foi utilizado antes na Assembleia, inclusive sobrepassando a pauta trancada que estava na época com vetos, e isso é para amenizar os efeitos financeiros da pandemia. A gente precisa lembrar que a pandemia não é só
a questão de saúde pública, mas é todo o impacto que ela gera na vida do cidadão, inclusive o impacto financeiro. Então, a gente tem um precedente do rito Covid sendo utilizado lá no início do ano, no ano passado, na verdade, e agora, novamente, a gente está usando o rito Covid para votar essa matéria que é importantíssima e que, se não for votada agora, não adianta nada. Então, não é uma derrota, um ataque ao governador, nem nada nesse sentido. O regime de recuperação fiscal continua trancando a pauta normal e vai ter que ser discutido, só que não havia tempo hábil para se discutir, votar o regime de recuperação fiscal, depois votar o congelamento do IPVA no tempo normal. Então as pessoas iam ter que pagar esse aumento absurdo. E agora, com essa construção, a gente vai conseguir estar votando ainda este ano a matéria do IPVA e no início do ano que vem a pauta vai começar com o regime de recuperação fiscal, que está trancando. Deputado, vamos falar um pouquinho agora de política partidária. O senhor é um dos parlamentares mais próximos do presidente Jair Bolsonaro aqui em Minas. O presidente se filiou recentemente ao Partido Liberal. O senhor já tinha dito que iria para o partido que o presidente fosse, para onde o presidente fosse. O senhor já está de malas prontas para o PL? E pergunto, como é que o senhor vai se sentir no PL, que é um partido conhecido por ser parte do Centrão, que é algo que foi muito combatido pelos bolsonaristas na campanha de 18? Olha, Rodrigo, já estou sim de malas prontas para o PL, em breve vou estar indo para lá, e não me incomoda essa questão do PL ser do dito Centrão pelo seguinte, qual que é o partido de direita que a gente tem no país? O partido realmente conservador, alinhado aos valores que a gente prega? Não tem nenhum. O presidente tentou criar ali o Aliança pelo Brasil, infelizmente foi inviabilizado, inclusive com decisões que eu não concordo por parte da Justiça Eleitoral. E o PL é um partido de centro-direita, é um partido que inclusive tem o nome, né, Partido Liberal, e é um partido grande, estruturado, que vai dar condições ao presidente de estar disputando novamente a presidência da República. Então não vejo problema nenhum de estar indo para o PL, tenho certeza que o PL vai ganhar muito com a vinda do presidente Bolsonaro. Eu acho que a gente vai ver mais ou menos aquele efeito que a gente viu no PSL em 2018, de aumento do número de filiados, de crescimento da representação partidária. A diferença é que em 2018 o PSL era um nanico, era nada. E o PL já é um partido grande que só vai crescer ainda mais com a chegada do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Muda alguma coisa no trabalho ou na postura do senhor na Assembleia Legislativa? Não, de maneira nenhuma. Eu sempre tive independência dentro da Assembleia Legislativa, desde o início do mandato, sempre fui do Bloco Independente. Hoje eu estou no PRTB, partido pelo qual disputei a prefeitura, com total autonomia. E no PL também, a gente vai ter toda a liberdade de estar seguindo ali o que a gente acredita, trabalhando junto com o governador, naquilo que a gente considera bom para Minas Gerais, fazendo oposição onde a gente acha que o governador está enganado, que é o que eu fiz desde o início do mandato, com total autonomia, total independência. Isso não muda devido à sigla, não? A gente conversou há poucos dias, deputado, com o seu colega também, deputado estadual, Léo Portela, que é do PL, e falávamos sobre a conformação até de blocos na Assembleia Legislativa. E por uma questão regimental, no começo dessa legislatura, o PL precisou se unir ao PT para que o PL tivesse, por exemplo, a possibilidade de ter a presidência de comissões, como hoje tem, até por meio do próprio Léo Portela. Nós sabemos que não é uma união partidária, mas é uma união regimental para garantir espaços e a ocupação de espaços por parte do partido. O senhor vê isso como um problema? Olha, eu entendo que foi uma composição feita na construção ali dos blocos da Assembleia, mas eu entendo sim como um problema no sentido que fica uma situação esquisita, né? Fica até engraçado. O partido do Bolsonaro no bloco do PT. Não é uma situação que fica bem, politicamente falando. Mas, em firmando essa migração minha ao PL, eu vou conversar com os colegas, com o Léo Portela, com o Gustavo Santana, com os colegas que também migrarem para lá, acredito que o Coronel Sandro vai fazer, para que a gente possa buscar um entendimento e estar migrando de bloco. Hoje eu estou no bloco independente, eu gostaria de continuar no bloco independente, e aí a gente vai tentar fazer essa construção, isso tudo vai ser conversado dentro da Assembleia, às vezes um outro partido pode estar indo para o bloco de oposição, mas eu acho que para o ano que vem o PL não deve se manter no bloco ali junto com o PT, PSOL, porque realmente não combina o partido do Bolsonaro junto com esses partidos.
Deputado, queria abordar com o senhor também um assunto que está na pauta do dia, que é a questão do passaporte vacinal. A partir de hoje, quem sair do país, estrangeiro ou morador aqui ou brasileiro, vai ter que voltar mostrando e comprovando que tomou, né, a vacina contra a Covid-19. Inclusive uma decisão que contrariou um recurso da Advocacia Geral da União. Como é que o senhor viu isso? Olha, eu vi essa decisão como absurda, né? É ridículo. A gente vê partidos que não conseguiram ganhar a presidência da República tentando governar através do Supremo. E, infelizmente, em alguns casos, conseguindo. Isso aí foi uma ação do Partido Rede Sustentabilidade, um partido fracassado, que tomou a surra nas eleições de 2018, e aí quer governar através do STF. E é lamentável que o ministro Barroso usurpe a sua competência na decisão, tome para si atribuições do governo federal e venha a exigir um passaporte da vacina que não faz o menor sentido. Todo mundo fala, é de conhecimento comum, que o vacinado ele pode se contaminar, ele pode transmitir a doença, então por que essa vacinação obrigatória é a melhor ferramenta? Ele chegou ao ponto de proibir a substituição do cartão de vacinação pela quarentena, sendo que a quarentena, sim, é uma medida muito mais eficiente, porque se você fizer uma quarentena ali de 14 dias, que é o ciclo viral, é impossível a pessoa trazer o vírus de fora para dentro do país. Mas a gente sabe que isso não é uma questão de saúde pública, isso é uma questão ideológica. Enquanto cidadão brasileiro, fiquei profundamente envergonhado de ver essa decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas também, começando IPVA. Muito caro, tem que congelar. O seu projeto e o projeto do governador Zema? O meu projeto é mais abrangente e traz um benefício maior para o cidadão mineiro. Presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Conseguiu encontrar uma solução para que a gente pudesse votar esse projeto ainda esse ano e segurar o aumento para os mineiros. A chegada do presidente Bolsonaro ao PL. Um grande reforço para o partido e uma bela casa para o presidente disputar a eleição para o ano que vem. Futuro político de Bruno Engler, em qual partido? No PL. Em 2022, Assembleia ou Câmara dos Deputados? Câmara dos Deputados, se o povo assim desejar e votar. No Café com Política, recebemos o deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, ele que conversou agora há pouco conosco. Deputado, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e faço um pedido aqui no rádio. Quem está nos ouvindo, fique atento. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, começa a sessão onde a gente vai votar esse projeto importante de congelamento do IPVA. E quem ainda não me conhece, não acompanha o meu trabalho, tem interesse em conhecer, siga lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, @BrunoEnglerDM, Facebook, a página Bruno Engler. Valeu.